E aí, pessoal do canal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje a gente vai falar de um assunto muito legal que as pessoas perguntam muito, que é para entender se você tá ou não tá ovulando. Então essa é uma dúvida muito comum. As pacientes falam assim, eu tô começando a tentar engravidar, eu quero conhecer um pouco mais do meu corpo, eu tô ovulando, doutor? O que eu preciso ver para saber se eu tô de fato ovulando? E aí hoje a gente vai falar de algumas coisas, alguns sinais, algumas formas para vocês entenderem se vocês estão ovulando ou não. Tá bom? Quem já é do canal aí, bem-vindo de volta, assista o vídeo até o final. E quem não é, e quem conhece alguém que está tentando engravidar, passa o canal que tem muita informação legal. Bom, vamos lá. Bom, seguinte, gente. Esse primeiro assunto nosso é para entender um pouco se você ovula ou se você não ovula, tá? E aí as pessoas fazem uma coisa chamada de tabelinha. Então elas tentam, depois de um tempo que elas estão tentando engravidar, elas tentam aumentar a chance de uma gravidez espontânea acertando o dia da ovulação. E isso é uma coisa muito comum, é muito natural que um casal que esteja tentando ter filho procure tentar acertar o dia que a ovulação acontece, e aí tentando, primeira coisa, evitar que o casal tenha muita relação sexual. Isso de fato parece uma coisa muito interessante a curto prazo, mas para os casais que estão tentando engravidar há muito tempo, isso pode ser cansativo. Então existe uma tabelinha onde as pessoas fazem e acompanham o ciclo, e eles tentam acertar o dia que eles estão, que a paciente está ovulando. Um outro grande motivo para tentar acertar a ovulação é tentar melhorar um pouco a qualidade seminal. Então a gente sabe que ficar muito tempo de abstinência ou ficar pouquíssimo tempo de abstinência pode mudar um pouco os parâmetros do espermograma e aí diminuir um pouco a chance do baby vir, tá? Então vamos lá. Bom, tô ou não tô ovulando? A primeira coisa que você tem que fazer é saber o ciclo menstrual. Então existe uma máxima em ginecologia, que se você tem um ciclo menstrual regular, ou seja, se você menstrua a cada 28 dias, a cada 30 dias, você está ovulando. Então o primeiro sinal é, se você tem uma menstruação irregular, é bem provável que você possa, uma das principais causas é ter um ciclo que não tem ovulação de forma correta. Então regularidade menstrual é o primeiro sinal que você tem que ver. Então qual é a minha dica? Pega um aplicativo desses, pega um papel, pega uma tabelinha, anota num calendário e acompanha o seu ciclo menstrual durante 3 meses. Ah, Luiz, como que eu acompanho isso? Pega no primeiro dia que você está menstruando. Menstruou, você começa a contar. Na próxima menstruação você para e começa a contar o próximo ciclo. E você faz isso durante 3 meses e você vê se você tem um ciclo mais ou menos regular. O que a gente considera um ciclo regular? Entre 25, 26, até 30, 31, 32 dias, é bem provável que você esteja na maioria das pacientes que tem ovulação normal, tá? Então olhe, acompanhe primeiro o seu ciclo menstrual. A gente tem um tema que a gente discutiu já, que é qual que é o dia da ovulação, em outro vídeo nosso, mas vamos recordar. Se você tem um ciclo menstrual regular, a segunda fase do ciclo, ela é de 14 dias. O que confunde um pouco a cabeça das pessoas. Então, a fase lútea, a segunda fase do ciclo, ela é fixa, ela dura 14 dias. Então, um exercício. Ah, Luiz, tudo bem, saber se eu estou ovulando tem um ciclo menstrual regular. Mas, que dia que é da ovulação? Então, você pega o número de dias médios que você tem de ciclo, os últimos 14 dias é a segunda fase, você consegue descobrir o dia da ovulação. Então, por exemplo, se você tem um ciclo de 28 dias, a sua ovulação deve ou deverá acontecer no 14º dia, já que a segunda fase do ciclo são 14. Você divide ao meio. Se você tem um ciclo menstrual médio de 30 dias, a sua ovulação provavelmente está acontecendo no 16º dia. Então 10, 16 dias, depois mais 14 para a segunda fase do ciclo. E assim por diante. Tá bom? Então a primeira dica é calcule o número de dias do seu ciclo menstrual, tire 14 dias para você descobrir a primeira fase. E aí agora vão umas outras dicas que não são tão simples de acompanhar, que é o muco cervical. Então você pergunta para a paciente, olha, você sente aquele catarrinho, aquele muco de ovulação no meio do ciclo? E as pacientes, se ela começar a prestar atenção, ela sabe e ela consegue perceber que ela está ovulando através daquele catarrinho. Então,
A gente pergunta para os pacientes que estão tentando engravidar, olha, no meio do ciclo, você já percebeu se aquela secreção vaginal muda, se tem alguma secreção que sai diferente? E sai de fato, tá? Então o muco cervical é um grande sinal de que o estrogênio está subindo na circulação e que estimula o canal a produzir esse muco. Nada mais é do que um muco que ajuda o espermatozoide a subir e a produzir gravidez e a gerar uma gravidez, tá? Então é um outro sinal. Menstruação regular e olhe se você está produzindo aquele muco, tá? Não é obrigatório produzir aquele muco para estar ovulando, mas é um sinal do corpo que provavelmente as coisas estão acontecendo de forma adequada. Combinado? Existem outros métodos que não são tão naturais assim. Por exemplo, existe um kit que se vende na farmácia que você pode acertar o pico de um hormônio chamado luteinizante, que é o LH. E aí ele é um marcador também de que a paciente vai ovular. O que a gente faz em reprodução humana? O que a gente faz tecnicamente? A gente consegue olhar por ultrassom. Bom, a gente olha no ultrassom um pouquinho antes da paciente ovular, no 12º, 13º dia, e 4 ou 5 dias depois a gente repete um ultrassom transvaginal e vê que a paciente ovulou de fato. Quando ela ovulou, ela forma uma coisa chamada de corpo lúteo, e a gente consegue saber que a paciente teve uma ovulação adequada, tá bom? Claro, nem todo mundo consegue acompanhar com ultrassom, mas se você quiser acompanhar um mês ou outro com o seu médico, ele vai conseguir te falar que você está ovulando e que as coisas devem seguir naturalmente como seu ciclo menstrual prediz. Combinado? E a última forma que eu queria falar com vocês é possível dosar o hormônio que é um sinal da ovulação, que é a progesterona. Então, se você for no seu médico, esse hormônio ele é produzido na segunda fase do ciclo. Pede para o seu médico um pedidinho que você, mais ou menos no 20º, 21º, 22º dia do ciclo, você dose esse hormônio se ele subiu. Isso é um sinal de que você também ovulou. Combinado? Pessoal, quem tem dúvida de ovulação, assiste esse vídeo, volta, assista de novo, passa para as outras pessoas. Eu queria agradecer a todo mundo que está acompanhando o canal, que eu recebo muita mensagem por e-mail, por WhatsApp, no canal do Instagram, e eu espero estar ajudando muita gente aí a conseguir esse sonho que é de ter filho. Tá bom? Um grande abraço, vejo vocês nos próximos vídeos.